Nós vamos começar explicando o que é a manutenção preditiva. Com o aperfeiçoamento da tecnologia ao longo dos anos, as máquinas elétricas foram ficando cada vez mais complexas, leves, rápidas, e como consequência disso, elas passaram a exigir matérias-primas com um padrão de qualidade elevado, operadores mais capacitados, e uma série de outros fatores que tornaram essas máquinas cada vez mais dependentes de uma manutenção eficiente e adequada. E com o anseio por uma planta capaz de produzir cada vez mais, com menor custo, com maior confiabilidade dos seus equipamentos, teve o surgimento dessas técnicas de manutenção preditiva, que são capazes de avaliar o estado do equipamento através de medição, acompanhamento e monitoramento de parâmetros. Essas técnicas são muito importantes porque evitam a quebra, buscam o melhor desempenho e aproveitamento ao máximo da vida útil dos equipamentos. Além da manutenção preditiva, existem outros dois tipos de manutenção, a preventiva e a corretiva. Então, de uma forma resumida, a manutenção corretiva é a forma mais primária de manutenção, porque ela consiste naquele quebrou, conserta, ou seja, pelo reparo dos equipamentos após a avaria. Tendo isso em vista, ela é a forma mais cara de manutenção. Já a manutenção preventiva consiste em um trabalho de prevenção de defeitos com base em planos previamente elaborados em intervalos definidos. E, por fim, novamente, a manutenção preditiva previne falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de parâmetros diversos com base na condição e no desempenho, permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Esse gráfico, então, compara esses três tipos de manutenção. Como se pode observar, a corretiva é a que tem maior custo, porque quanto maior a ocorrência da ação corretiva, maior o seu custo. É uma relação proporcional. Já por outro lado, temos a preventiva, que quanto maior a ocorrência da preventiva, menor o custo até um estágio de estabilidade. E então temos a preditiva, que inicialmente ela possui um custo elevado por questões de investimento, porque os seus instrumentos para se ter uma manutenção preditiva são caros, mas porém a tendência é a diminuição do custo com o aumento da ocorrência. Agora falaremos sobre diferentes técnicas preditivas que possuímos no nosso setor de manutenção. Nesse sentido, as indústrias procuram aprimorar suas técnicas de manutenção, visando a detecção prévia dos defeitos dos seus equipamentos em geral. Dessa forma, para não comprometer o bom desempenho desses equipamentos. Máquinas girantes e grandes que possuem alta complexidade de funcionamento e manutenção dependem cada vez mais de técnicas mais avançadas, mais bem trabalhadas para detectar e não comprometê-la. Assim, a imprevisibilidade, quando podem apresentar defeitos, é algo que se busca eliminar. Por quê? Muitas vezes requer longos prazos para reparo e alto custo por hora parada. Assim, as técnicas preditivas tornam-se cada vez mais algo necessário no setor de manutenção. Ainda continuando sobre a manutenção preditiva, ela surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. Ela nasceu exatamente do conceito da manutenção preventiva, ou seja, ela é uma evolução da manutenção preventiva. Agora eu vou falar um pouco das formas de manutenção preditiva. Temos a monitoração subjetiva, objetiva e contínua. Aí eu vou falar um pouco de cada uma. A monitoração subjetiva é aquela que o pessoal da manutenção ela utiliza os sentidos para detectar problemas, como tato, olfato, audição e visão. Obviamente, essa não é tão científica assim, e a experiência do mecânico conta muito para fazer um diagnóstico mais confiável.
Falando sobre a monitoração objetiva, ela é feita com base em medições utilizando equipamentos ou instrumentos especiais. Ela é objetiva porque ela fornece um valor real da medição, do parâmetro, que sempre está sendo acompanhado ao longo do tempo. Aí tem todo um processo de análise. E a última forma de manutenção preditiva que nós estudamos é a monitoração contínua. Ela é adotada em situações em que o tempo de desenvolvimento do defeito era curto e em equipamentos de alta responsabilidade. Ou seja, é bem importante, principalmente para detectar fenômenos que somente podem ser constatados através do acompanhamento permanente de determinadas variáveis, principalmente em equipamentos rotativos. E esse também é o método mais adequado para fazer uma análise, porque você tem todo o histórico antes e um poder de análise mais assertivo. Agora eu vou falar um pouco dos principais erros que ocorrem na manutenção preditiva. O primeiro erro que destacamos é sobrecarregar a equipe de manutenção preditiva antes que ela realmente esteja preparada. Ou seja, às vezes tem muita equipe, mas a equipe não sabe o que fazer direito, não sabe analisar, e aí seria um erro. Em segundo lugar, escolher a frequência de amostragem financeiramente, desconsiderando que para cada tipo de máquina ou aplicação, a velocidade de progressão de defeitos é diferente, ou seja, é, é o famoso erro de interpretação de amostragem, sabendo que cada máquina ou aplicação vai ter suas variáveis diferentes. O terceiro erro que detectamos é escolher técnicas baratas sem verificar qual a taxa de erro. Esse é um erro bastante comum e a famosa frase, às vezes o barato que pode sair caro, né? Então é bem importante escolher as técnicas certas também, né? Para se fazer. É, O quarto erro seria esperar que uma técnica seja aplicada para qualquer situação. O quinto erro seria não auditar as várias fases do processo. O sexto erro seria sonegar informações para os analistas. O sétimo erro seria medir e não analisar e nem diagnosticar. Ou seja, do que adianta você medir, detectar um erro e não fazer nada? Seria basicamente isso. O oitavo erro seria possuir gerentes que não conhecem as técnicas preditivas, ou seja, se o gerente está ali e não sabe das técnicas preditivas, ele está lá fazendo o quê, né? E o último erro também seria não acompanhar a evolução das técnicas e dos instrumentos, ou seja, isso é uma coisa que você tem que estar atento porque você sempre tem que estar se atualizando sobre os seus equipamentos de técnicas e e o seu processo. Na manutenção preditiva, são utilizados alguns instrumentos para detectar possíveis falhas nas máquinas ou em alguns materiais de instrumentos de trabalho, como, por exemplo, os medidores de vibração, que é uma característica praticamente de todas as fábricas industriais, e você consegue definir um nível de vibração para essa máquina, e se estiver abaixo ou acima desse nível, você consegue verificar se há algum problema com a máquina. Outro modo de identificar algum possível problema é medindo a temperatura, que pode ser por contato, por infravermelho. Existem diversos materiais que podem captar isso. E de acordo com uma temperatura pré-estabelecida, se ela estiver muito abaixo ou muito acima, pode ser um problema da máquina que venha a interferir no processo da produção. Os instrumentos de ultrassom são também bastante utilizados na manutenção preditiva, pois ele consegue detectar trincas, dupla laminação e porosidades no aparelho. Por fim, podemos citar o detector de alinhamento a laser,
uma vez que o desalinhamento é uma das principais causas das falhas nas máquinas. E esse detector se dá basicamente pela modificação da posição relativa do feixe de laser entre o transmissor e o receptor. Agora, iremos mostrar na prática como que funciona a manutenção preditiva. Passaremos agora um pequeno vídeo mostrando o funcionamento de um equipamento chamado estroboscópio e como ele auxilia na manutenção preditiva. Então vamos aqui apresentar o estroboscópio. Como já foi dito, é o instrumento que a gente vai estar utilizando para verificar um equipamento que se encontra em rotação, onde ele possa apresentar alguma trinca, falha, alguma rachadura, né? E ele vai estar emitindo flashes para que nós possamos verificar como se o equipamento ele estivesse parado. Então a gente vai ligar aqui o instrumento, esse é o botão de liga e desliga. Aqui no caso tem botões que auxiliam na parte de divisão ou multiplicação dessa quantidade de flashes, um botão que auxilia na parte de um ajuste mais fino, e aqui, no caso, o visor ele marca a quantidade de flash que está sendo emitido por minuto, que vai se equiparar à rotação do equipamento, para que a gente possa verificar em um ponto como se ele tivesse parado. Então, a gente pode ver aqui na lateral, esse corpo azul, a multiplicação do flash, ela vai aumentar a intensidade, ou a divisão desse flash, em que ele vai diminuir a intensidade de forma que se equipare à rotação do instrumento, do equipamento. Agora nós vamos fazer o teste com o torno e o estroboscópio. Como vocês puderam ver na dinâmica anterior, com o tacômetro, a gente teve a leitura da rotação do torno em 1046 rotações por minuto. Então agora eu vou utilizar o estroboscópio para fazer ele gerar 1046 flashes por minuto e a gente conseguir visualizar a castanha do torno como se ela estivesse parada. Como vocês puderam ver, a gente consegue realmente visualizar o equipamento como se ele estivesse parado. Isso pode demonstrar trincas e falhas no equipamento que a gente não teria visto se ele não tivesse em rotação. A partir daí, a gente consegue programar uma parada e realizar a manutenção sanando os problemas necessários. Bom, agora vamos falar de alguns exemplos de técnicas de manutenção preditiva, começando da análise de vibração. Bom, toda máquina em seu funcionamento normal emite vibrações, porém essas vibrações podem estar fora de um padrão, o que nos leva a alguma irregularidade na máquina ou algum erro que está atrapalhando o seu funcionamento. Por isso é sempre importante analisar com frequência as vibrações. Elas podem estar relacionadas a erros como desbalanceamento, folgas mecânicas, eixo empenado, defeito no rolamento, problemas na lubrificação, falhas elétricas, engrenagens defeituosas, falhas em polias e desalinhamentos. Essa análise é feita através de sensores que são colocados em pontos estratégicos da máquina, transformando essas vibrações em sinais elétricos que são mandados para um computador que é analisado pelo técnico. Após essa análise, ele pode verificar em qual ponto da máquina e qual defeito que está ocorrendo nela. Bom, essa técnica, esse aparelho que faz essa técnica, está na estimativa de preço de 600 a $1.000. Outra técnica bastante utilizada é a análise de óleo. Bom, as máquinas em geral possuem um processo natural de desgaste à medida que vão sendo operadas. Por isso, é sempre importante utilizar o óleo para evitar e diminuir esse desgaste. Porém, o mau uso do óleo pode ocasionar um desgaste anormal na máquina. Por isso é bastante importante sempre analisar o óleo e sempre mantê-lo bem conservado. Bom, a análise de óleo acontece de forma que, primeiro, é coletada uma amostra de óleo da máquina que está sendo utilizada e é enviada para um laboratório, que realiza testes como teste de aparência, ensaio de cor, análise de teor de água, número de acidez total, teste de viscosidade, análise de metais e ensaio infravermelho.
E esse laboratório devolve o resultado para a empresa ou indústria com várias informações, como o período que o óleo deve ser trocado, a sua data de validade, a quantidade que deve ser utilizada. Bom, sobre o preço, eu não achei o preço do laboratório que faz essa análise, mas eu achei um kit que faz que contém 3 amostras para fazer o- a análise. E esse kit custa R$ 800. Outra técnica bastante utilizada também é a termografia. Bom, a inspeção termográfica consiste em colocar uma câmera próximo a um sistema elétrico ou alguma máquina, e essa câmera transmite uma imagem em radiação infravermelho para o computador, que pode ser analisada por um técnico a qualquer momento. O importante dessa técnica também é que ela não interrompe o processo do ciclo de produção. Ela funciona com o ciclo funcionando também. Ela não necessita de interromper o ciclo para funcionar. Ela é mais utilizada em sistemas elétricos, quadros de energia, linhas de alta tensão, subestações, cabines de entrada de energia e instalações elétricas, pois ela pode identificar o calor que é transmitido através da energia. Ela pode evitar o superaquecimento também ou a baixa tensão no sistema, o que ocorre a falta de energia para o sistema funcionar. Bom, geralmente, a estimativa de preço dessas câmeras está entre 800 a 8 mil dólares. Vai depender do tamanho do seu sistema e de quantas câmeras você vai pôr. Bom, e o último exemplo é a técnica de ultrassom, que consiste em um aparelho que analisa ruídos imperceptíveis ao ouvido humano. Por exemplo, um pequeno vazamento de gás não é perceptível ao ouvido humano. Então, é utilizado esse aparelho em indústrias que, principalmente, que tem tubulações de gases ou líquidos, bombas de ar, redes de gases comprimidos. E esse aparelho é utilizado para ver se há algum vazamento. Ele identifica o vazamento e identifica também se é trinca ou se é porosidade, dupla laminação. Ele pode evitar também que o sistema trabalhe em baixas condições, né, em condições insuficientes. Porque às vezes um sistema precisa de tanta quantidade de ar e está ocorrendo algum vazamento. Então, ele pode identificar isso. Também pode evitar acidentes, como vazamento de gás, por exemplo. E esse aparelho geralmente custa entre 1.000 a 4.000 dólares. Em relação à conclusão desse estudo sobre as técnicas preditivas de manutenção, podemos perceber que em cada equipamento ou setor é capaz de encaixar diversos tipos de aplicações, dentre as quais podemos destacar a análise de vibrações e temperatura, a análise de condição do óleo isolante e termografia. Assim, é muito importante estar a par das técnicas e dos principais erros de aplicações que podem ocorrer ao longo do processo. Assim, é importante que a empresa, em um momento colaborativo, onde diferentes áreas estejam sempre buscando e estudando novas técnicas, novos equipamentos para auxiliar na detecção de falhas, mas sempre precisando levar em consideração o custo-benefício, porque investir em um processo que não é prioritário, num processo de fabricação qualquer, ou que não gera um retorno econômico diferenciado, não deve ser priorizado.